Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos nessa Casa de Luz que eu retorno porque eu vim aqui antes da pandemia, quando a gente estava aqui no trabalho de evangelização da criança e do jovem. Então não é a primeira vez realmente, mas a gente volta encontrando um salão cheio e talvez assim é sim a minha primeira palestra aqui. Aí nesse sentido a gente está chegando para aprendermos juntos, para aproveitarmos esse dia tão iluminado, tão envolvido nessa luz da lua, na luz que nós tivemos do sol durante o dia de hoje, para irradiar esse amor. E o tema de hoje que nós escolhemos está nesse livro, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado pelo médium espírita baiano Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Eu costumo já começar a quebrar uns paradigmas que a gente acaba trazendo na nossa cabeça, na nossa consciência, porque é um médium espírita onde uma freira é que dita as mensagens, né? Então a gente aí já tem uma conexão entre as religiões, entre as pessoas, para que a gente comece a romper algumas barreiras. E Joana de Ângeles é muito feliz nesse livro, e é um livro que eu recomendo a todos nós, porque nessa obra da Joana, a gente vai encontrar a chamada série psicológica. E falar de espiritismo está ali muito próximo da psicologia, porque a diferença entre o surgimento do espiritismo e a psicologia são apenas 22 anos. Então, são todas oriundas do século XIX, mas que trazem para os nossos dias essa importância que nós temos e precisamos a respeito da mente e do comportamento. Atravessada a pandemia, a gente viu a importância do cuidar da saúde física e também da saúde mental. Então essa série ela já vem muito antes da ocorrência da pandemia, como livros tipo Plenitude, O Ser Consciente, O Homem Integral. Tem uma coleção inteira chamada A Série Psicológica de Joana de Ângeles. Alguém vai dizer, mas Ítalo, toda a mensagem que eu leio de Joana ela é muito difícil. Eu tenho que ler com dicionário do lado, ou então agora que a gente tem um celular, tem que ir lá no Google pesquisar a palavra. Algumas edições, inclusive, já trazem as palavras que Joana cita com significado ao lado para a gente poder estudar. Mas é isso mesmo, quem é espírita precisa estudar, precisa evoluir, precisa se engrandecer. Mas por que, Ítalo? Nessa noite a gente poder tratar de Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. E o que é essa psicologia profunda? Se a gente for voltar na história, quando é que surge a psicologia? A psicologia vai surgir no ramo em que a gente começa a entender como uma data de nascimento. A figura de Wundt é aquele criador do primeiro laboratório de experimentos em psicofisiologia em Leipzig, na Alemanha, e isso datado de 1879. A gente sabe que o Livro dos Espíritos, ou seja, a data de nascimento do Espiritismo, se dá 18 de abril de 1857, ou seja, 22 anos antes do surgimento da psicologia. Kardec, depois que ele publica o Pentateuco, porque do Livro dos Espíritos nós vamos encontrar, dentro do próprio Livro dos Espíritos, 4 livros, ou primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Na primeira parte, para quem já conhece a obra, nós temos o que? Das causas primárias. E das causas primárias, Kardec foi aprofundar essa primeira parte e publicou o livro A Gênese, que é o último livro do Pentateuco. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec está estudando ali as nossas relações com o mundo espiritual. E aí ele precisou aprofundar isso também, criando o livro dos médiuns. Muito bem, o pessoal aqui está estudando. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, o terceiro livro, nós encontramos as leis morais, onde Kardec precisou aprofundar, os Espíritos trouxeram várias mensagens, e a gente vai ter uma outra obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, falta o último. Na quarta parte, de que trata o Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar das penas e compensações, e céu e inferno, gerando depois o livro Céu e Inferno, lógico, muito bem. E aí surge o Pentateuco. Passado o Pentateuco, Kardec volta a estudar toda essa parte fenomenológica da mediunidade, das nossas relações e tudo, e aí surgem as revistas espíritas, com o codinome ali, com o subtítulo de
Revista de Estudos Psicológicos. Então vejamos que espiritismo e psicologia não estão assim tão distantes, nem da data de nascimento e nem do seu objetivo maior. Se a gente fosse perguntar qual é o objeto do estudo do espiritismo, quem poderia me ajudar? Eu gosto de conversar um pouquinho com vocês, viu? A nossa palestra é um pouco dialogada. Qual é o objeto do estudo do espiritismo? Está na palavra. O espírito. Exatamente, não tem como errar. Isso é pergunta para Enem, para todo mundo acertar. Qual é o objeto de estudo do espiritismo? O espírito. Porque até então, as ciências da Terra não se preocupavam e não se ocupavam de estudar o espírito. Porque tudo que se estuda é aquilo que você pode mensurar, controlar e experimentar. E ninguém ousou, né, ninguém buscou, né, depois que Kardec, que até então não era Kardec, era professor Hipólito Léon Denisard Rivail, ele é convidado para ir aos salões de Paris e dizer, olha, as mesas giram e as mesas falam. Ele disse, não, no dia que me disserem que mesas têm, né, nervos para sentir, cérebro para pensar, eu direi que as mesas são girantes e são mesas falantes. Mas quando a gente estuda lá, no livro dos médios, a gente vai encontrar tipologia, onde as pancadas que eram dadas nos salões de Paris e também na mesma época em outros países, como Estados Unidos e outros países da Europa, eles entenderam que aquelas pancadas tinham uma comunicação. Uma pancada, sim. Duas pancadas, não. Uma pancada, a letra A. Duas pancadas, letra B. Até que se perguntou quem é que estava por trás dessas pancadas. E alguém perguntou, você é um espírito? Sim, sou um espírito. E aí é quando surge, né, sai a figura dos médiuns de efeitos físicos e entram os médiuns de efeitos intelectuais ou inteligentes. O médium de psicografia, o médium de vidência, o médium de psicofonia, que às vezes se chama também médium de incorporação, mas o termo é um pouco inadequado, eu não gosto, eu prefiro o médium de psicofonia. Incorporação, às vezes as pessoas que não têm, né? Eu já vi que ninguém aqui está pela primeira vez. Mas em incorporação parece que alguém está entrando no nosso corpo, alguém que incorpora. E às vezes quando as pessoas sabem que nós somos espíritas, elas dizem assim, você recebe? Eu digo sim. Na casa espírita, sim. Recebe o quê? Beijo, abraço, presente, né? É o que a gente recebe. Não, mas não estou perguntando isso não. Se você recebe os espíritos, não. Médium ostensível não sou. E o termo não seria bem receber, porque a gente se vincula através da mente, a gente se vincula através da mediunidade, onde um cede o seu instrumento para que o outro, de forma ativa, possa se expressar. Então ninguém entra no corpo de ninguém, embora esteja nos filmes, como o filme Ghost e tantos outros. Então Kardec ele começa a desbravar para nós o mundo dos espíritos, perguntando aos espíritos o que eles são, como vieram, e a gente começa a entender no próprio Pentateuco, no próprio Livro dos Espíritos, que esses seres que estavam se comunicando nada mais eram do que a própria humanidade desprovida do corpo. Então vejamos como o nosso medo, às vezes, ele é também irracional. Como é que eu vou temer a minha avó, a minha bisavó que faleceu, porque ela agora está passando, né, atravessando as paredes do meu apartamento, da minha casa? Veja, Deus me livre. Eu tenho um amigo assim, ele é muito católico, né? A gente divide apartamento, ele diz assim, olha, com esse negócio de espírito, não me diga, se aparecer, eu digo, mas eu estou vendo um agora. Ele disse, aonde? Eu digo, aqui na minha frente, você está aqui jantando comigo. Ah, não vale, não vale. Sim, você é um espírito encarnado, porque você não é católico? Então você é espiritualista, eu também sou. Ah, mas eu não quero saber disso. Eu digo, bom, independente disso, eles estão por toda parte. Porque a gente pensa que os espíritos só estão todos aqui no centro espírita. E eu costumo usar o exemplo, por exemplo, do Precaju, do carnaval fora de época. Todo mundo canta, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas se nós tivéssemos médiuns videntes nas avenidas, eles dizem assim, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, né? Então, a morte, quando Kardec trouxe para nós, nesse arcabouço psicológico, em que a gente vivia sustentando o medo, o temor, isso que as religiões tradicionais ou as filosofias que ainda não tinham essa pedra de toque, Kardec começa a revelar para nós esse outro mundo, que é o mundo das mentes desencarnadas. E essas mentes começam a trazer livros, a psicografar páginas, a dar notícias. Mamãe, eu estou viva. Esse acidente, eu tinha que morrer daquele jeito, não chore. Toda vez que a senhora chora,
do lado de cá, eu choro do lado de lá. Então a senhora me atrai, a senhora me chama no seu choro. E a gente vai ver, poxa, a morte já passou às vezes depois de 5, 10, 15 anos e a pessoa ainda vive um luto. Ainda vive uma dor tão grande por causa do apego, por causa do medo da própria morte. Mas esquecemos que somos seres imortais, somos seres espirituais numa experiência corporal. Eu não sou Ítalo, eu estou Ítalo. É tanto que quando a gente começa a entender nessa dinâmica dos estudos psicológicos de Joana de Ângeles, a gente vai começar, inclusive, a inverter a forma como a gente fala as coisas. Como a gente diz bem assim, a gente vai lá no Livro dos Espíritos e a gente tem um capítulo lá chamado Emancipação da Alma, que é uma coisa que a gente faz todo dia quando a gente está na cama. A gente dorme e a gente se emancipa. O que é se emancipar? Sair do corpo de maneira parcial. Qual a diferença disso para a morte? É que na morte a gente vai e não volta. Mas todos os dias nós morremos um pouquinho. Exercitamos essa morte. É tanto que quando a gente volta no outro dia, né, que acordamos na vigília, só sonhei com minha bisavó. Olha, mas foi tão claro, se aquilo não foi um encontro espírita, eu não sei o que foi, porque eu senti até o cheiro do perfume que ela usava, alma de flores. Ela me tocou, me beijou, nós conversamos, sorrimos. Era minha bisavó. Eu tenho certeza. Então a gente já tem esse conhecimento. E, inclusive, a gente já pode se programar para as horas de sono, para as horas no trabalho mediúnico da criança, do jovem, para a palestra, do mesmo jeito que a gente cuida do corpo, da alimentação, da roupa. Então a gente começa a entender que a doutrina espírita, ela começa a trazer, tirar esse arcabouço negativo em cima da morte, em cima dos nossos traumas, em cima de tudo aquilo que a gente ainda alimentou ao longo desse tempo. Então, quando a gente analisa, por exemplo, o exemplo da emancipação da alma, que a gente está ali nas horas de sono, o que a gente inverte? Por exemplo, olhe, essa noite eu sonhei com minha bisa e meu espírito foi até ela. Olha aí a inversão. Se eu digo que eu não sou Ítalo, eu estou Ítalo, eu não sou esse corpo. Eu tenho o corpo, mas eu sou espírito. Então, quando a gente muda a forma de falar e começa a dizer assim, ontem à noite sonhei com minha bisavó, eu, espírito, estava com ela e o meu corpo deitado na cama. Há uma inversão e que tem um efeito psicológico positivo para nós. Porque a gente começa a entender que eu não sou o corpo, eu tenho o corpo. Eu sou espírito, né, mas estou usando um corpo. Como eu estou usando essa camisa aqui, que é do congresso do ano passado, aproveitar e falar do congresso, né? Alguém aqui já pegou o passaporte para o congresso desse ano? 20, 21, 22 de setembro, estaremos lá no Teatro Bias Barreto. Vai perguntar, Ítalo, você vai cantar hoje? Não, hoje não, porque o rapaz do violão está trabalhando, mas lá no congresso, com certeza, a gente vai ter um momento de arte voltado e espero, não deixem para a última hora, porque os ingressos já estão, assim, para mais da metade vendidos, segundo Chico Leite. Então, vejam inclusive, o próprio congresso vai tratar de mundo espiritual, né? Tá vindo Talhos de Tasso da Paraíba, a Ana Tereza, então tem um grupo de expositores assim, o De Luca vai estar aqui, então vale a pena a gente fazer parte dessa família integrada que é o movimento espírita sergipano. Então, quando a gente começa a perceber, né, e colocar na nossa mente que nós invertemos os valores, nós não somos o corpo, estamos no corpo. Eu, espírito, fui ver minha bisavó e o meu corpo estava na cama. O meu corpo estava dormindo. O meu corpo. Porque ele é o objeto de trabalho e de evolução para nós. Então, Kardec, ele voltou-se para esse objeto de estudo, o espírito, e começou a tirar essas amarras. Dentro do Pentateuco, se a gente for lembrar agora, se eu não estiver enganado aqui, me falha a memória, mas vocês podem me ajudar. Se eu não estou enganado, em Céu e Inferno, no seu primeiro ou segundo capítulo, tem uma parte lá onde Kardec diz bem assim, por que os espíritas não temem a morte? E o próprio título já é provocativo, porque se ele perguntar assim, vocês têm medo da morte? Quem tiver, levante o braço. Aí, muito provavelmente, né? Eu também. E digo assim, não tenho medo da morte, mas tenho medo de como vou morrer, porque eu sei que eu não vou morrer. Mas às vezes a forma, um acidente, uma queda de avião, como a gente viu agora, às vezes é assustador para o impacto, né? Mas, nesse capítulo, a gente vai entender por que o espírita não vai temer a morte.
O que a gente tem de arcabouço psicológico para dizer eu consigo enfrentar na vida todas as suas atribulações e quando chegar a minha hora, a hora do meu desenlace, do meu desligamento, que eu esteja preparado para esse momento. Eu não sei se os senhores aqui já passaram por isso, em experiências, por exemplo, assalto, um quase acidente. Eu já passei por mais ou menos essas experiências. E naquela hora eu pensei, não, agora é que eu vou. Por exemplo, uma vez eu estava num trabalho e alguém pegou lá no carro de maneira inadvertida, fez uma barbeiragem lá e quase que o carro capota. Só que nesse momento, todo mundo que estava no carro, eram 5 pessoas, eu estava no banco de trás, com 2 estagiárias, e aí na iminência do acidente acontecer, o que a gente faz? Né? A gente reza, né? Como o Chico fez no avião. Lembra da história do avião do Chico Xavier? Tá lá o avião em turbulência e tudo, e as pessoas começam a gritar, Chico também vê todo mundo gritando, começa a gritar também, até que naquela cena entra Emmanuel no avião e pergunta, Chico, que é isso? Mas Emmanuel, você não está vendo, nós vamos morrer. Eu sei, mas já que você vai morrer, morra, mas morra com educação, né? Morra com educação. Então, nesse momento que eu estava ali no carro, eu só fiz isso, meu Deus, me acuda. E aí apertei quem estava do meu lado. Eu sei que as minhas cerebrais, rapaz, você parecia que ia apertar as pernas da gente, você ia morrer. Mas é o próprio instinto de conservação dizendo que esse corpo que eu tenho, ele precisa ser preservado até os últimos momentos da minha vida. Mas eu preciso entender também que na ampulheta do tempo, o meu tempo já virou. Né? Eu estou na metade para cima. E olha lá, na melhor das hipóteses, pela ideia de longevidade que o brasileiro tem, a qualidade de vida, sua alimentação, seu estilo de vida. Então, que eu possa trabalhar com a minha mente, com o meu espírito, usando um corpo que vai servir de instrumento para o longo tempo de vida que terei na Terra. E sabendo que retornarei à pátria espiritual. Então, a gente começa a entrar numa faixa vibratória de pensamentos iluminados a respeito da própria saúde. Porque se a gente perguntar para vocês o que é saúde, muitos de nós pensaremos, não, é ausência de doença. Não necessariamente. Não é, Beto? Tem gente que se você chegar ali na Vosos, ou cirurgia, em alguns lugares, a pessoa pode estar no tratamento de câncer, fazendo quimioterapia. E você encontra uma pessoa sorridente, lutando pela vida, e às vezes a pessoa faz todos os exames, não tem nada, e ela está enfrentando uma depressão, uma ansiedade. Aí eu pergunto a vocês, quem é que está doente? Então, quando Joana vai trazer Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, por que profunda? Porque ela vai tratar nas questões relativas ao nosso inconsciente. E qual foi o maior dos psicólogos? O maior de todos até hoje? Jesus. Mesmo antes da existência da própria psicologia. Então, ele já chegava para aquelas pessoas, ele que não anotou uma palavra do que ele disse, ele marcou a vida das pessoas pela força do exemplo, pelo que foi lido aqui anteriormente. Então, o que marca a vida das pessoas? O que marca a vida dos nossos filhos? O verdadeiro exemplo daquilo não apenas que falamos, mas que fazemos. Então, a doutrina espírita começa a fazer com que nós nos provoquemos enquanto seres imortais, que estamos usando um corpo físico como veículo de mudança, de evolução, de transporte para uma escala evolutiva maior, superior, mas que a gente não fique estagnado nas nossas pequenezes, nas nossas situações ínfimas do dia a dia. E é muito claro isso quando a gente, por exemplo, é testado desde a hora que a gente acorda em casa, né, na família, até a hora que a gente sai para o trabalho para fazer alguma atividade. E aí é muito importante que a nossa mente esteja voltada para essa vigilância. Eu costumo pensar, Beto, que quando a gente pega as palavras de Jesus, a gente às vezes acaba distorcendo um pouco. Quando ele diz assim, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Né? Então esteja vigilante ao que vai acontecer. Mas aí o que a gente faz? A gente pega o tablet e o celular, a gente vai vigiar a vida do povo lá no Instagram, né? Oi, Beto tá lá aqui e tal. O orar e vigiar é pro outro, né? Então, ele, como psicólogo dos psicólogos, já apontava para nós caminhos valorosos, caminhos importantes para a nossa evolução, para a gente sair dessa forma estagnada de viver. Eu costumo pensar, Beto, se naquela primeira eleição ali, lá diante de Pôncio Pilatos,
se perguntasse, como perguntou lá para aquele povo, né? Vocês querem Jesus ou Barrabás? Se as pessoas estivessem escolhido Jesus, alguém pode dizer, mas Ítalo, mais cedo ou mais tarde ele seria crucificado de qualquer jeito. Só ia atrasar um pouquinho ali o processo, porque as pessoas naquele momento escolheram Jesus ao invés de Barrabás. Mas foi a primeira eleição equivocada que a humanidade fez ali, naquele momento, né? O príncipe da paz foi crucificado. E eu gosto muito das palavras do Augusto Cury quando ele diz que um filho de carpinteiro que manipulava pregos e madeira, ele foi morto, pregado, numa madeira. Nós não vamos se preocupar com a profissão de vocês não, porque pode ser que a gente não desencarne pela profissão da gente. Mas no caso de Jesus, né, desde uma criança que nasce numa manjedoura, porque havia na profecia espera de alguém com uma realeza. E essa realeza não chegou em palácio, não chegou revestida de ouro, de poder, para a libertação de um povo específico. Essa realeza nasce numa manjedoura, entre pessoas humildes, entre os animais, para mostrar que a sua realeza não era desse mundo e que essa realeza era muito maior. Tem uma imagem que eu fiquei de tentar trazer para vocês um data show hoje, mas não deu porque eu estou sem notebook, tudo, mas aqui vai dar para mostrar um pouquinho de longe. Tem uma imagem aqui do governador, que é a imagem depois eu posso passar para Beto, quando o Beto quiser projetar aqui, que é esse Jesus olhando para a terra, esse governador espiritual que olha por cada um de nós. Ô, Beto, gente, nós todo ano tem que declarar para a Receita Federal, ela já reconhece a gente só pelo CPF, quem pagou, quem não pagou, quem tem saldo a receber, quem fez lá a coisa que não devia ter feito e é cobrado. Imagine a sala de controle do governador espiritual da Terra, que sabe quem é Beto, quem é Ítalo, quem é Joana, quem é Francisco. E não é apenas para controlar, mas para entender que diante do nosso livre-arbítrio, ele como governador, ele nos ajuda, ele olha por nós. E ele faz com que tudo que a gente faz daqui na Terra tenha uma repercussão positiva para nós. Então, a psicologia, à luz do espiritismo também, ela faz com que a gente saia dessa nossa inércia. Faz com que a gente abra, né? A gente chegue na casa espírita, a gente se abra para o trabalho. Como é importante chegar numa instituição como essa e saber que existe o estudo, que existe o trabalho junto ao jovem, à criança, ao adolescente. E aí a gente poder somar essa energia, transformar esse bairro, transformar Aracaju num cantinho de luz. Então, essa proposta, né, à luz da doutrina espírita, à luz da psicologia profunda, é para que esse inconsciente ele se transforme em consciência. Obrigado. Há uma frase que Jesus diz, quando ele está lá crucificado, de mãos abertas no madeiro, ele chega e diz assim, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí eu pergunto para cada um de nós, inclusive para mim mesmo, será que até hoje nós sabemos o que nós estamos fazendo? Com as nossas vidas, com as nossas famílias, com os nossos corpos, com as nossas possibilidades? Fica a pergunta para cada um se avaliar. Mas a gente precisa sair desse inconsciente. Joana vai dizer que a psicologia profunda ela é uma corrente que se concentra em explorar e compreender os aspectos mais profundos e subjacentes da nossa mente humana. Quantas vezes nós dizemos enquanto espíritas, né? Eu queria saber quem eu fui na vida passada. Queria fazer uma regressão de memória. A coisa mais fácil do mundo. Fazer como Santo Agostinho fazia toda noite. Faz a sua autoavaliação, como é que foi seu comportamento no trabalho, com a família, se você foi um tirano, se você foi um déspota, ou se você foi alguém caridoso. Essa é a mesma pessoa de vida passada. Um pouco diferente, no outro corpo, no outro, né? Sergipano, provavelmente muitos de nós viemos de outros países, de outros logradouros do planeta, mas a nossa mente continua preservada, a nossa individualidade permanece. Por isso que uns gostam de francês, de inglês, de espanhol, de italiano, porque isso é o relembrar. Né? Acho que foi Haroldo Dutra que falava recentemente, essa coisa que às vezes acontece no Brasil, quando alguém quer tirar algum tipo de vantagem, né, na política, nisso, aquilo outro, e aí o que a pessoa faz?
pega esse dinheiro e joga lá nos paraísos fiscais, que é fora do Brasil, geralmente na Europa. Porque a saudade da gente está onde? Lá no mundo velho. A gente olha assim, nas paisagens, olha Paris, agora nas Olimpíadas, quanto lugar bonito. E a gente já passou por tudo isso. Mas a gente precisou vir para o Hospital de Jesus, que é onde? No Brasil, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, onde nós falhamos, hoje somos convidados a refazer a nossa história, a refazer os caminhos, não olhando mais para trás. Eu costumo pensar, viu, Beto, que a melhor viagem é aquela em que a gente olha pouco para o retrovisor e mais para a imagem que está na frente, no para-brisa. Porque no retrovisor serve apenas de referência aquilo que a gente já passou, a estrada que já foi. Chico diz isso, né? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso me trabalhar agora, nesse momento, para fazer um novo final, uma coisa melhor. Então, a gente que veio de tantos lugares, agora somos da família Tavares, da família Andrade, da família Pereira, enfim, no Brasil, em Sergipe, nordestinos, enfrentando tantas tribulações, a gente é convidado a fazer uma mudança desse arcabouço psicológico. Por que temer a morte? Tememos ainda porque a gente tem aquela ideia inconsciente que a gente não cumpriu tudo. Não, se eu for agora, já deixei tanta coisa por fazer, eu não pedi perdão a quem eu deveria pedir, eu não resolvi os problemas de casa e família, e as pendências ficam, mas a gente tem a eternidade. E a gente não precisa ter essa pressa toda, mas a gente precisa trabalhar. E aí tem uma frase de Jesus que eu gosto muito, onde ele resume todos os profetas e todas as leis, dizendo que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E onde começa o amor? Em você mesmo. A gente vai se preocupar em amar no templo, na igreja, né, nos rituais, porque a gente precisa amar a Deus. A gente vai para a campanha do quilo, a gente vai para o trabalho solidário, a Mida Picolé e tal, a gente ajuda todo mundo. E quando a gente vai ver, a gente está fazendo isso de uma forma de compensar o nosso vazio existencial. Então, a própria ótica crística é da gente se amar, não de forma egoísta, porque amor não tem a ver com egoísmo, mas é você se trabalhar, você crescer, evoluir, para que você possa amar o outro, o próximo mais próximo, os de casa, os da família. Aí alguém vai dizer, mas Ítalo, você não conhece a minha família. Aí eu costumo dizer, eu vou dar um exemplo da minha. Lá em casa nós somos 4 irmãos, sou eu mais 3 irmãs. E todos nós, Beto, passamos pelo Espiritismo, conhecemos e tal. Só eu que fiquei, né? Eu acho que seja o mais devedor de todos. Mas a irmã do meio, ela hoje trabalha com o candomblé, e eu tenho 2 irmãs gêmeas, uma é evangélica e outra é da Umbanda. E eu costumo dizer, quando a gente se reúne, a gente faz um culto ecumênico, né? Porque aí cada um de um lugar, mas todo mundo se respeita, né? Nascemos na mesma família, do mesmo ventre, e somos de religiões diferentes, de caminhos diferentes. E fomos e passamos lá pelo grupo de trabalho Caminho da Redenção, do grande amigo José Smith. Então, vejam que não é a linguagem que o outro tem, não é o turbante que ele usa, não é a cor da pele, não é a sua sexualidade. Porque é um corpo que está, né, sendo ocupado por um espírito imortal. Então, todas essas informações nos dadas pelos espíritas, que nos foram dadas pelos espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, e encontrar numa série psicológica o tratamento para as nossas mazelas morais, é o caminho que a gente precisa. Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas olha, eu lembro que Chico fazia trabalho de materialização, o próprio Divaldo, aqui em Salvador, quando chamou Peixotinho. E aí os espíritos nos dizem com tanta clareza, olha, os espíritos não precisam se materializar. O que vocês têm que entender é que nós, na matéria, precisamos nos espiritualizarmos. É o processo inverso. Eu estou usando um veículo, eu não sou o veículo. Como no carro, né, tem um motorista, eu não sou o carro, eu sou o motorista. Eu sou o espírito, eu não sou esse corpo, eu estou o Ítalo. E aí, só para citar para todos vocês e para nós aqui, eu gosto muito dessa obra aqui, que também é da série psicológica, e recomendo para quem gosta do tema, Vitória sobre a Depressão. Esse livro, quando ele foi publicado, lá em 2010, Centro Espírita Caminho da Redenção,
Joana, nesse prefácio, sabe o que ela dizia? 2010. A pandemia foi 2019, né? 2019, março, por aí, nesse comecinho. 2020, né? É 20, é? É isso aí. Pronto, eu tô com a minha... Nesse livro de 2010, ela, no prefácio, ela nos recomenda a termos muito cuidado como nós estamos triando a nossa vida aqui na Terra, porque, de certa forma, ela anuncia, ela mostra que, de acordo com o nosso comportamento, a gente pode ter uma pandemia não muito distante de suicídios. Isso aconteceu antes da pandemia, aconteceu durante a pandemia e continua acontecendo. Hoje, com jovens, e até quem trabalha com psicologia sabe disso que eu estou falando, até com crianças. Até com crianças. Por causa do bullying na escola, porque o seu corpo não está adequado para o que acontece nas redes sociais, muitas telas, muitas informações rápidas, momentâneas. E aí a gente vai encontrar o Evangelho à luz da psicologia profunda, pedindo que você cuide do corpo como um vaso, como um instrumento, mas que você cuide muito mais do ser integral que é você, do espírito, da saúde verdadeira integral. Que a gente malhar é bom, ir para academia é bom. A minha mãe, com 76 anos, ela faz musculação e hidroginástica. Dá de 10 a 0 em mim. Que eu não consigo fazer, mas ela está aposentada, né? Eu ainda tenho que trabalhar. Mas nisso, nesse sentido, a vitalidade para o corpo é importante. Mas que a gente aproveite o tempo que sobra depois da academia para atividades do bem, para caridade, para o amor. E não é só caridade do dar alguma coisa, dar um dinheiro, uma esmola, mas a caridade do tempo. Quantas pessoas ligam para você, para mim, as pessoas só querem conversar. Hoje quem liga para alguém e faz alô, é quase o eu te amo, né? Porque é tudo no zap, né? Digita, então manda o tal do áudio, né? Fulano, aí ainda bota em velocidade 1,5, 2, que é para acabar logo, né? Mas imagine quem está do outro lado, com depressão, e diz assim, vou ligar para Beto, porque ele é o único amigo que eu tenho certeza que ele vai me atender. Meia-noite, meia-noite e meia. E quantas vezes eu, vocês, já atendemos ligações, a pessoa dizendo, eu vou fazer isso agora. Eu atendi certa feita um amigo próximo, eu nem estava formado ainda em psicologia, mas minha mãe já dizia aos 16 anos, meu filho, o que acontece? Que toda vez que chega, se um amigo seu termina um namoro, eles vêm conversar. Você é psicólogo? Não, não, ainda não, mas talvez o curso de escutatória, eu não era espírita ainda, me tornei espírita a partir de 18 anos, mas eu tinha essa vocação de ouvir os outros, sempre gostei de ouvir pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. E meu bisavô, Francisco Tavares de Jesus, anunciava, ele disse, você vai ser médico. Eu disse, vô, o senhor está enganado, eu não posso nem ver sangue dar um encravado, que eu estou desmaiando. Ele disse, não, mas você vai ser médico de almas. E aí, no curso de psicologia, quando eu estava em sala, uma aluna, ao começar o trabalho dela, apresentar, ela disse, por que é um psicólogo se não um médico de almas? Aí Francisco Tavares de Jesus voltou à minha memória, quando eu tinha 16 anos, ele disse que eu ia ser psicólogo. Então, vejam que a gente não está pronto para a vida. Que a vitória sobre a depressão é uma vitória diária. De você encarar os seus medos, as suas tristezas, com toda a sua humanidade. A gente viu padres dizendo, eu estou com depressão, estou isso. E qualquer pessoa pode passar por um caminho difícil. Só que a doutrina ela é tão clara, ela é tão objetiva, que a gente às vezes fica com medo de estudar. Com medo de abraçá-la, porque a gente tem medo, sabe do quê? Da responsabilidade. Tem uma imagem, Beto, que eu sempre vejo nas mídias, nas redes sociais, que você tem duas portas, né? Uma porta com a fila grande e uma porta com a fila pequena. Aí lá na tabuletinha tem bem assim, cura-se pessoas, cura-se corpos, dá-se passe. A fila é enorme. Mas na outra portinha que tem uma, sabe, outra plaquinha tem assim, estudo do Evangelho. Aí tem 2, 3 pessoas. A gente quer curar o corpo. A gente não quer curar a alma. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O passe não é importante, Ítalo? Claro que é. A gente chega aqui com dor de cabeça, deprimido. É uma transfusão de energia, mas o passe é um tratamento periférico. Ele não vai no profundo.
Ele não vai naquilo que é o meu inconsciente. Então eu tenho que trabalhar os meus traumas, os meus medos, a minha relação familiar. Não esses cabras, Jung, Freud, o que eles fizeram aqui? Ali do lado do espiritismo, na mesma época, no mesmo século. Então, quando a gente chega num set clínico, num set terapêutico, eu vou dizer, porque minha mãe me tratava assim, eu fui violentado, violentada, tem uma história de vida que ali é colocada. E os bons espíritos, o seu anjo da guarda, ou aqueles que lhe acompanham, que lhe perseguem, estão ali observando, né, como Paulo dizia, a nuvem de testemunhas, esperando que você se esforce no bem. Quando eu vejo aquele filme do Divaldo, eu me arrepio o tempo todo, porque as informações que tem ali a respeito da depressão, do suicídio, o próprio, né, tentou naquele desespero, naquela fase inicial, mas na hora que Joana entra, eu não consigo me controlar, eu caio no choro feito criança. Porque, não sei se vocês sabem, mas Joana de Ângeles, em vida passada, ela foi lá na Itália, Clara de Assis. Ela estava ali com Francisco. Então, vejam que a vida ela não é desconexa. Mudam-se os planos, mudam-se as épocas, as línguas, os lugares, os corpos, mas é a mesma humanidade. A pessoa que tem depressão aqui tem depressão na Itália, nos Estados Unidos. Então, mas sofrendo em Paris é muito melhor. Eu queria sofrer em Paris do que sofrer em Aracaju, ou em Paris Piranga, né? Que é aqui do lado, né? Mas o ser humano, o parisiense, o baiano, o sergipano, é o mesmo ser humano. E a depressão não está escolhendo sexo, condição social e nem país. Inclusive nos países ricos é onde os índices de suicídio são maiores. Então a gente chega na casa espírita encontrando um tratamento profilático, um tratamento de terapia intensiva do amor, do evangelho. Certa feita, gente, eu acho que já estou chegando pertinho do nosso horário, mas eu gostaria de relatar uma experiência, sem dizer, né, a gente conta o milagre, mas não conta o nome do santo, mas uma estudante lá do Livro dos Espíritos, uma vez enfrentando a depressão, mãe de um príncipezinho, uma criança linda, o filho dela, ela foi lá no direct, lá na conversa, e perguntou, Ítalo, você está aqui na casa há tantos anos, qual livro você me recomenda para eu tratar a minha depressão? E que tratamento na casa você me recomendaria, já que você está aqui há tanto tempo? E confesso a vocês, como a gente está num aparelho eletrônico, as coisas às vezes vêm e vão muito rápido. Quando você para pensar, para criar aquilo dentro da razão do seu raciocínio, você às vezes impede que um processo maior aconteça. Foi o que não aconteceu comigo naquela hora. Eu não era eu e respondi ali rapidamente. Depois foi que eu fui ler e entender o que eu tinha escrito, porque eu não tinha noção do que eu estava escrevendo. E estava escrito assim para ela, ela disse, minha irmã, eu estou nessa casa há X anos, há 30 e tantas décadas, e estou no tratamento até hoje. Porque o tratamento é o trabalho. E livro contra a depressão, não é esse Joana não. Livro contra a depressão, dor de dente, queda de cabelo, caspa, o que você quiser, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não fazem milagres, mas trabalham o nosso inconsciente. Se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e cair, missão dos espíritas, amar os inimigos, a gente tem que se perguntar, o que isso tem a ver comigo? Quem são os meus inimigos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí eu paro para refletir, como fazia Santo Agostinho, todas as noites antes de dormir, e eu vou começar a melhorar um pouco a cada dia. À luz da psicologia profunda, o Evangelho nos mostra que a gente pode criar antídotos para a nossa alma. Do mesmo jeito que a gente tomou vacina contra a Covid, a gente precisava também vacinar a nossa alma da inveja, da maledicência, da fofoca. Não é? Porque infelizmente os óbitos que a gente encontra lá, fulano morreu do coração. Mas ninguém vai dizer, fulano morreu de ataque cardíaco fulminante do coração porque brigou com uma mulher que estava com raiva. Não diz, né? O que aconteceu lá na época do plano Collor? O dinheiro preso lá, muita gente teve parada cardíaca e morreu. Por quê? Porque o dinheiro estava preso no banco. Só que a vida continua. E aí você nem leva dinheiro do banco e você vai despertar do outro lado dizendo, aí, sabe o que é isso? Apego. Minha mulher, meu marido, meu carro. Não diga nem seu corpo, porque não é seu. Vai voltar para a terra.
Ontem, eu estava no cemitério Colina da Saudade, a gente estava no sepultamento do meu padrinho, tio Pedro Roberto Tavares de Lima. E lógico, sabe, eu olhava ali na reunião de amigos, de primos, meu primo chorando e tal, mas diante da minha tia Dileuza, uma mulher católica, né, que faz reiki, que faz yoga, mas cuja espiritualidade transcende, ela ali incólume, segura. A gente pensa que o outro vai estar chorando desesperado, né? Talvez não naquele momento, talvez não naquela hora. As lágrimas, às vezes, são como uma chuva, né? Quando você chora de saudade, você molha o jardim. Aquilo fica e faz com que a terra floresça. Mas quando a gente chora, né, aquele choro estrondoso, aquele choro que não deu tempo de dizer que amava, não deu tempo de fazer as coisas que fazia e está arrependido, aí vem essa tempestade de lágrimas, levando tudo, como levou lá no Rio Grande do Sul. Então o que a gente quer para a gente? A profilaxia ou o tratamento tardio das nossas mazelas morais, que se refletem em doenças? Gente, eu estou com câncer. Mas a gente nunca para analisar. Esse câncer teve raiz em quê? Nas mágoas, nos perdões que eu não dei, né? E aí, se Francisco de Assis estivesse aqui entre nós, ele ia dizer, é o irmão câncer, é o irmão Covid, é a irmã depressão ensinando que você precisa ser alegre. Tem uma música que a Maria Bethânia canta, que é a letra do Nando Reis, Nando Reis não, aquele outro é um que tem uma voz bem grave, eu esqueci o nome dele agora, Arnaldo Antunes, que ele diz que a tristeza é uma forma de egoísmo. A tristeza é uma forma de egoísmo. Porque a gente gosta de ser, como diz João, feliz coitado. Olha quando a gente está triste. Que foi, fulano? O que você teve? Aí a gente começa a receber carinho. Como compensação disso, toda vez que eu estou triste, então que eu faço uma ceninha, todo mundo vem cuidar de mim. Inconscientemente eu estou chamando que a pessoa venha me dar carinho. Seria muito mais legítimo dizer, fulano, como disse Madre Teresa, eu tenho fome de amor. A gente diz que tem fome de pão, mas fome de amor. Me dê um abraço, Beto. Me dê um beijo. É isso que eu recebo na casa espírita, não é espírito. É beijo, é abraço, é presente, né? É passe. E aí a gente começa a transmitir para as pessoas aquilo que a gente realmente é. O Evangelho, à luz da psicologia profunda, é trabalho, é caridade, é como diz o nome da instituição, é consolação. Eu preciso me consolar para conseguir consolar o outro. Essa é a doutrina de luz que nos convida a refletirmos e a sairmos daqui buscando o Evangelho, buscando obras como essa para que a gente vença a depressão, a tristeza, a ansiedade e que a gente entenda que é saindo da inconsciência e partindo para a consciência que a gente vai fazer com que o nosso estágio seja um estágio crístico, porque é isso que ele espera de nós. Agradeço a vocês, Beto, pelo carinho, pela oportunidade, por essa chance que a gente tem, não de dizer coisas para as pessoas, né? Mas para que a gente possa entender que através desse esforço pessoal, que Aracaju fica melhor, que Sergipe, que o mundo fica melhor, que tudo se modifica a partir do exemplo, como foi dito na mensagem inicial da casa. Que a gente transforme essas paredes em paredes que transformam vidas, que transformam caminhos a partir do amor, do alto amor. E aí vai ser muito mais fácil amar o próximo quando você se ama, quando você se respeita. Eu posso não gostar do time de futebol que você gosta, ou da forma como você se veste, mas eu preciso respeitar quem você é, o que você é, onde você está. E Jesus fez isso muito bem. O próprio Augusto Cury, ele era um cara ateu. E ele vai estudar a vida de Jesus e isso rasga a vida dele. Alguém que não coube na história, dividiu a história antes e depois de Cristo. Que personalidade é essa? Que é o governador da Terra, que já existia antes mesmo da formação do planeta e que nos conhece a cada um de nós individualmente. Não tenhamos dúvida disso. Quando nós estivermos em sofrimento, em dificuldade, em dúvida, na dor, lábios em prece. Já dizia o querido José Smith. Está sofrendo? Prece. Prece e trabalho, vigilância. Prece, trabalho, vigilância. Sempre nessa tríade de amor,
por você mesmo. Mas, Ítalo, quanto mais eu rezo, mais problema aparece. Não tem problema. Ele diz assim, Beto queria ter paciência, eu peço tanto paciência, mas vem tanto problema no trabalho. Mas são os testes de paciência. Você está pedindo isso. Então, que a gente identifique os sinais que nos alcançam. Eita, família é difícil. Não é nem a família que a gente merece, é a família que a gente precisa. Então, que sejamos nós o fim da fofoca, da maledicência, de não compartilhar as coisas que a gente não tem certeza, em família, no WhatsApp, onde quer que aconteça, a gente seja o ponto final de discórdia, de desamor. Senão não tem sentido dizer, rezar ou orar, Pai Nosso, Pai de todos. Né? Pai, eu só vou cuidar, eu só vou tratar bem os meus amigos que são espíritas. Mas quantos irmãos eu tenho que são católicos, são evangélicos, alguns ateus, e que nos abraçam de maneira amorosa e são felizes no caminho que eles estão? Pelo contrário, a gente precisa expandir esse amor para alcançar a todos. Então, recomendo, se eu pudesse dar, eu daria um presente, era um livro desse para cada um de vocês, porque é libertador a gente encontrar Jesus na psicologia, na medicina, na enfermagem, na dona de casa, em qualquer lugar. Tá batendo um bolo? Bata com amor. Tá limpando a casa? Bota uma boa música, faça com amor. Porque isso também é evangelho, isso é encontrar Jesus no seu coração e expandir isso para todos nós. Muito obrigado, e se puder me chame outras vezes, porque eu me sinto muito em casa ao estar aqui aprendendo com vocês, com cada olhar, cada brilho, dizendo que a gente está no caminho certo, que é o caminho da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, que a gente volte para casa querendo encontrar e abraçar alguém que nos espera, às vezes, com tristeza, vendo uma novela que se repete, onde, né, o mal sempre acaba, né, morrendo, assassinado, e o bem, rico e famoso, mas a vida na Terra não é assim. Que a gente leve a doutrina, leve o amor através do nosso carinho, do nosso abraço, através de Jesus. Muita paz para todos. Obrigado, viu, Beto, pelo carinho.